Não há fanatismo mais perigoso do que o de um homem justo convencido de sua própria retidão. Saulo de Tarso não era um vilão de conto, era um intelectual devoto que acreditava servir a Deus perseguindo aqueles que o amavam. Enquanto Roma impunha a paz com ferro e o templo com leis, ele impôs o terror com convicção. No entanto, a história da civilização girou sobre os calcanhares deste homem em um caminho empoeirado em direção a Damasco. O que estamos prestes a narrar é um thriller da alma, o desmantelamento de um ego colossal e a reconstrução de um espírito novo. Como se passa de aprovar genocídios a escrever o hino universal do amor? Para entender a magnitude de sua luz, primeiro devemos ousar olhar a escuridão abismal de seu passado, onde o maior inimigo do cristianismo se tornou seu fundador. O cidadão de dois mundos. Para entender a complexidade da mente que escreveria a metade do Novo Testamento, devemos viajar ao lugar onde ela foi forjada. Corria a primeira década do século I. O mundo estava sob a Pax Romana, uma paz imposta pela ponta da lança. Na província da Cilícia, na atual Turquia, existia uma cidade que rivalizava com Atenas e Alexandria em intelecto e comércio: Tarso. Tarso não era uma aldeia empoeirada. Era uma metrópole vibrante, um porto onde o Oriente místico se encontrava com o Ocidente pragmático. Ali, entre o ano 5 e 10 d.C., nasceu Saulo. Seu nascimento foi marcado por um paradoxo que definiria seu destino. Ele era judeu, mas também romano. Pertencia à tribo de Benjamim, à tribo dos guerreiros canhotos, à tribo do primeiro rei de Israel, e sua família mantinha uma ortodoxia estrita. Hebreu de hebreus, ele se chamaria a si mesmo mais tarde, mas ao cruzar o limiar de sua casa, Saulo entrava em um mundo grego. Desde criança, seus ouvidos foram treinados em duas frequências. Em casa, o aramaico e as orações a Javé. Na rua, o grego, koiné, e os debates dos filósofos estoicos que pregavam nas praças de Tarso. Esta dualidade era sua arma secreta. A maioria dos judeus da época via o mundo greco-romano como uma ameaça impura. Saulo não. Ele o entendia. Absorvia a retórica, a lógica e a poesia pagã. Sabia como os gentios pensavam porque caminhava entre eles. Além disso, possuía algo que valia mais do que o ouro: a cidadania romana. Herdada provavelmente de seu pai, talvez por serviços ao império ou por ser um liberto, esta cidadania lhe outorgava uma camada de invulnerabilidade legal. Podia viajar, comerciar e, crucialmente, apelar ao César. Saulo cresceu com a arrogância de quem sabe que a lei está do seu lado, tanto a lei de Moisés quanto a lei de Roma. Era um intelecto privilegiado, preparando-se para uma causa que ainda não existia, mas logo o jovem erudito sentiria que Tarso ficava pequena para ele. Seu zelo precisava de um cenário maior. Seu destino o chamava para o centro do mundo espiritual, Jerusalém. Mas o conhecimento intelectual não era suficiente para saciar o fogo que ardia em seu peito. Saulo não queria apenas estudar a lei, queria defendê-la com a espada, e esse desejo o levaria aos pés do homem mais sábio de seu tempo, sem saber que sua educação estava prestes a se converter em uma arma de guerra. Aos pés de Gamaliel. Jerusalém no século I era um barril de pólvora. A ocupação romana era uma ferida aberta no orgulho nacional judaico. Zelotes afiavam punhais nos becos, saduceus colaboravam com o império para manter o templo, e os fariseus lutavam uma guerra espiritual pela pureza da nação. A este caldeirão fervente chegou o jovem Saulo. Seu objetivo, tornar-se um mestre da Torá. Entrou na escola de Gamaliel, o rabino mais respeitado da época, neto do lendário Hilel. Gamaliel era famoso por sua moderação, por seu enfoque equilibrado e tolerante. Ensinava que a lei devia ser aplicada com sabedoria, não apenas com rigor. Mas o aluno, neste caso, superou o mestre em radicalismo. Saulo não tinha interesse na moderação. Enquanto Gamaliel pregava a paciência, Saulo via decadência. Para ele, a presença de Roma e o relaxamento dos costumes judaicos eram uma afronta direta a Deus. Juntou-se ao partido dos fariseus, os separados, aqueles que acreditavam que se Israel guardasse a lei à perfeição por um só dia, o Messias viria. Portanto, qualquer um que ameaçasse a lei atrasava a redenção de Israel. A psicologia de Saulo nesta etapa é fascinante e aterrorizante. Não era um vilão de caricatura, era um homem de fé absoluta. Sua violência nascia de sua devoção. Acreditava sinceramente que a melhor forma de servir a Deus era eliminando o erro. Sua mente se afiou como uma navalha. Debatia, memorizava, argumentava.
Converteu-se em uma estrela ascendente no judaísmo de Jerusalém, um jovem para quem os anciãos olhavam com aprovação. Então surgiu o rumor. Um grupo de pescadores e camponeses galileus estava enchendo Jerusalém com uma doutrina estranha. Falavam de um carpinteiro crucificado, um tal Jesus de Nazarete, a quem proclamavam não só como Messias, mas como Deus ressuscitado. Para a mente farisaica de Saulo, isto não era apenas uma heresia, era uma blasfêmia intolerável. A lei dizia claramente: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus havia morrido em uma cruz, a morte maldita por excelência. Dizer que esse homem era o Messias era insultar a santidade de Deus. Saulo observou o crescimento deste caminho com uma mistura de desprezo e alarme. Viu como ganhavam adeptos, como desafiavam o sinédrio, e decidiu que a tolerância de seu mestre Gamaliel já não era útil. Era preciso uma mão dura. Era preciso fogo purificador. A tensão chegou ao seu ponto de ruptura em uma das sinagogas dos libertos. Ali, um diácono cristão chamado Esteban se atreveu a debater com os helenistas. Saulo estava ali, escutando, e o que ouviu nesse dia desencadearia a primeira grande caçada humana da história da Igreja. O sangue do primeiro mártir. O julgamento de Esteban marca o momento exato em que o cristianismo deixou de ser um incômodo para se converter em um objetivo militar para Saulo. Esteban, cheio de graça e poder, não se limitou a defender-se. Acusou o sinédrio de ter traído a Deus e assassinado o justo. A reação da corte religiosa foi visceral. Rangiam os dentes contra ele, diz a Escritura. A atmosfera de debate legal transformou-se instantaneamente em um linchamento em massa. Arrastaram Esteban para fora dos muros da cidade, ao lugar das execuções, e ali estava Saulo. Os textos bíblicos nos dão um detalhe arrepiante. As testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele não atirou as pedras. Ele fez algo pior, supervisionou a execução. Era a autoridade moral que validava o assassinato. Enquanto as rochas golpeavam a carne de Esteban, quebrando seus ossos, Saulo observava. Mas o que viu deve tê-lo perturbado profundamente. Esteban não gritou maldições, não suplicou por sua vida. Levantou os olhos ao céu, com o rosto iluminado como o de um anjo, e gritou: Senhor, não lhes tomes em conta este pecado. E depois morreu. Essa morte deve ter sido uma estaca na consciência de Saulo. Ele esperava ver um herege morrer com medo. Em vez disso, viu um homem morrer com uma paz que ele, com todo o seu estudo da lei, não possuía. Mas em vez de amolecer, Saulo endureceu. A dúvida é perigosa para um fanático, e para silenciar a dúvida, Saulo redobrou a violência. A morte de Esteban abriu a caça. Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote. Já não esperaria que os cristãos pregassem, ele iria procurá-los em suas casas. Saulo assolava a igreja, relata Lucas. O verbo grego usado aqui é o mesmo que se usa para descrever um animal selvagem destroçando um corpo. Entrava nos lares, arrastava homens e mulheres igualmente e os atirava na prisão. Jerusalém se encheu de gritos, mas o caminho se dispersava como sementes ao vento. Quanto mais os perseguia, mais fugiam e pregavam em outros lugares. Chegaram notícias de que a heresia havia chegado a Damasco, uma cidade comercial vital no norte. Saulo sentiu que sua missão divina o chamava. Não podia permitir que a infecção se propagasse. Preparou uma guarda, pegou suas credenciais do sinédrio e fixou seus olhos no horizonte. A viagem a Damasco devia ser uma marcha triunfal da ortodoxia. Saulo cavalgava com a certeza do justo, respirando o ar seco do deserto, convencido de que estava fazendo a obra de Deus. Não tinha ideia de que, na realidade, estava cavalgando diretamente em direção a uma emboscada cósmica. O evento Horizonte. O caminho de Jerusalém a Damasco cobre cerca de 220 quilômetros. É uma viagem árdua, de quase uma semana, sob o sol implacável do Oriente Próximo. Saulo e sua escolta percorriam o terreno pedregoso, talvez passando perto do Monte Hermon. Era meio-dia, o sol estava em seu zênite, o momento de maior claridade e calor, quando as sombras desaparecem e o mundo é pura luz abrasadora. Foi então que ocorreu. Não foi uma ideia, não foi um sentimento, foi uma colisão. Atos 9 descreve uma luz que superava o brilho do sol. Pense nisso, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia no deserto. Foi uma explosão de glória nuclear que derrubou Saulo e seus acompanhantes ao chão. O homem orgulhoso, o fariseu impecável, o cidadão romano, caiu ao pó. E do centro dessa luz impossível surgiu uma voz.
Uma voz que falava em língua hebraica, apelando à sua identidade mais profunda. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta estava carregada de uma ironia divina. Saulo acreditava perseguir hereges, camponeses equivocados, mas a voz lhe revelava a realidade metafísica de seus atos. Ao tocar em um desses pequenos, estava golpeando a Deus mesmo. Tremendo, cego pelo resplendor, Saulo fez a pergunta que mudaria sua vida. Quem és, Senhor? A resposta deve ter caído sobre ele como uma sentença de morte e uma absolvição simultânea. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O mundo de Saulo se desintegrou nesse segundo. Se Jesus estava falando com ele, então Jesus estava vivo. Se estava vivo, então a ressurreição era real. Se a ressurreição era real, então Jesus não era um herege maldito por Deus, mas sim o Messias vingado por Deus. E se Jesus era o Messias, então Saulo, o grande defensor de Deus, havia estado todo esse tempo em guerra contra Deus. A revelação foi devastadora. A teologia de Saulo colapsou. Sua justiça própria se evaporou. A voz lhe deu uma ordem simples, despojando-o de toda a sua autoridade. Levanta-te e entra na cidade, e ser-te-á dito o que deves fazer. Quando Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não via nada. O homem que acreditava ver a verdade teológica com mais clareza do que ninguém, agora estava fisicamente cego. A metáfora era brutal. Seus companheiros tiveram que tomá-lo pela mão, como a um menino, como a um inválido, e guiá-lo até Damasco. A entrada triunfal que havia planejado se converteu em uma marcha de humilhação absoluta. Durante 3 dias, Saulo esteve na escuridão total. Não comeu, não bebeu, estava em um estado de choque catatônico, desconstruindo cada momento de sua vida, cada pedra atirada a Esteban, cada certeza farisaica. Nessa escuridão, Saulo estava morrendo para que Paulo pudesse nascer. Mas Deus ainda tinha uma peça mais para mover neste xadrez divino, um homem assustado chamado Ananias. A rua direita e as escamas. Enquanto Saulo jazia na escuridão na casa de um homem chamado Judas, na rua chamada direita, Deus contatou uma das vítimas potenciais de Saulo. Ananias era um discípulo ordinário, devoto, que vivia sob a sombra do medo pela chegada do inquisidor de Jerusalém. A visão que Ananias recebeu é quase cômica em sua honestidade humana. Deus lhe disse: vai à rua direita e procura Saulo de Tarso. A resposta de Ananias foi basicamente: Senhor, leste as notícias? Esse homem é um monstro. Tem autoridade para nos acorrentar a todos. Ananias representa a lógica humana frente à graça radical. Para nós, há pessoas irredimíveis. Para Deus, não. A resposta divina foi um decreto de destino. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Instrumento escolhido. A palavra grega, skeuos, pode se referir a uma vasilha ou uma ferramenta. Saulo seria o recipiente que levaria o vinho novo às nações. Ananias obedeceu. Entrou no quarto escuro onde o antigo terrorista jejuava, e suas primeiras palavras selaram a transformação. Não disse assassino, nem inimigo. Pôs as suas mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo. Essa palavra, irmão, foi a primeira gota de graça na alma desértica de Saulo. Foi recebido na família que tentou destruir. Ao instante, diz o texto, caíram dos seus olhos como que escamas. É provável que fosse uma crosta física causada pela queimadura da luz divina, mas o simbolismo é eterno. Saulo recobrou a vista, mas agora via um mundo diferente. Levantou-se e foi batizado imediatamente. A água lavou o pó do caminho e o sangue de sua consciência. O que aconteceu depois deixou Damasco em choque. Os judeus esperavam Saulo, o inquisidor. Em vez disso, apareceu nas sinagogas um homem em chamas, pregando com a mesma ferocidade e intelecto de sempre, mas com uma mensagem oposta. Jesus é o Filho de Deus. Usava o seu conhecimento das Escrituras para provar irrefutavelmente que o Cristo tinha que padecer. Os que o ouviam estavam atônitos. Não é este o que assolava em Jerusalém? Logo, os caçadores se converteram na presa. Os líderes judeus de Damasco, humilhados por sua retórica e traídos por sua deserção, conspiraram para matá-lo. Vigiaram os portões da cidade dia e noite. A ironia final desta primeira etapa: o homem que entrou em Damasco com uma escolta militar teve que fugir de noite, baixado em uma cesta de vime por uma janela da muralha, suspenso no vazio, sustentado apenas pelas cordas e pelas mãos dos discípulos que antes tinha vindo prender.
Saulo havia sobrevivido, mas sua viagem apenas começava. Necessitava entender a magnitude de sua nova fé. Não subiu a Jerusalém imediatamente para consultar com Pedro ou os apóstolos. Sentiu o chamado do deserto. Dirigiu-se à Arábia. Ali, na solidão das dunas, longe do ruído humano, o novo apóstolo receberia a descarga final de sua teologia diretamente do céu. O que aprenderia nesse silêncio mudaria a face da terra para sempre. A história dos grandes líderes frequentemente omite seus capítulos mais importantes, os anos do deserto. Gostamos da conversão instantânea e do sucesso imediato, mas a realidade espiritual opera com uma lentidão geológica. Saulo havia visto a luz, sim, mas ainda não estava pronto para ser a luz do mundo. Entre o fugitivo que escapou de Damasco em uma cesta e o gigante teológico que escreveria a carta aos Romanos, há um abismo de tempo e silêncio que os historiadores chamam os anos ocultos. O que acontece quando um homem de ação é obrigado a parar? O que se passa na mente de um gênio quando Deus o coloca em modo de espera? Foi neste vazio onde Saulo morreu definitivamente e Paulo começou a respirar. Não aprendeu o Evangelho em uma universidade, nem aos pés de Pedro em Jerusalém. Aprendeu-o na solidão abrasadora da Arábia, sob as estrelas, debatendo não com homens, mas com o mesmo espírito que o havia derrubado. Esta etapa não foi uma pausa, foi uma reengenharia total da alma. E quando finalmente emergiu, não trazia apenas uma mensagem, trazia uma revolução que faria tremer os alicerces do Império Romano e da própria tradição judaica. O mistério da Arábia e o retorno desconfortável. Gálatas 1:17 nos dá a pista-chave. Nem subi a Jerusalém, mas fui para a Arábia. Não falamos da Arábia Saudita moderna, mas do reino nabateu, uma região desértica e rochosa ao sul de Damasco. Ali, Saulo passou 3 anos. Imagine o contraste. O homem que havia vivido nas academias barulhentas de Jerusalém e nos portos cosmopolitas de Tarso, agora estava sozinho com o vento e a areia. O que fez ali? Não foi pregar, foi desaprender. Teve que tomar todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, cada profecia, cada lei, cada salmo, e relê-lo através da lente de Jesus. Foi um trabalho intelectual e espiritual titânico. Ali entendeu que a lei não era uma escada para subir ao céu, mas um espelho para ver a sujeira do rosto humano. Ali nasceu a doutrina da graça. Quando finalmente decidiu subir a Jerusalém, 3 anos depois, a recepção foi gélida. Atos 9:26 o descreve com uma crueza dolorosa. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. É a ironia suprema. O homem que havia sacrificado tudo pela verdade era rejeitado pelos guardiões dessa verdade. Para Pedro, Tiago e os sobreviventes da perseguição, Saulo seguia sendo o monstro que havia aprovado a morte de Estevão. Quem podia assegurar que não era um espião infiltrado? Foi então quando apareceu Barnabé. Se Paulo é o arquiteto da igreja, Barnabé é o alicerce esquecido. Seu nome significa Filho da Consolação. Ele foi o único que teve a coragem de cruzar a linha do medo, tomar Saulo pelo braço e levá-lo perante os apóstolos. Escutai-me, deve ter dito Barnabé. Este homem viu o Senhor. A reunião entre Pedro e Paulo deve ter sido tensa, 2 mundos colidindo. Mas após 15 dias de convivência, Pedro reconheceu a mesma chama nos olhos de seu antigo inimigo. No entanto, Jerusalém seguia sendo perigosa. Os judeus helenistas, antigos aliados de Saulo, agora queriam matá-lo por traidor. Mais uma vez teve que fugir. Foi enviado à sua cidade natal, Tarso, e ali desapareceu do radar histórico por outros quase 10 anos. Uma década de silêncio em Tarso, trabalhando o couro, fazendo tendas, pregando na escuridão, esperando. Parecia que a história havia se esquecido dele, mas Deus estava preparando o cenário para o seguinte ato em uma cidade chamada Antioquia. A base de operações e a primeira viagem. Antioquia da Síria era a 3ª maior cidade do Império, depois de Roma e Alexandria. Era rica, corrupta e vibrante, mas tinha algo único. Ali, judeus e gentios começavam a se misturar na fé. Barnabé, enviado para supervisionar este fenômeno, deu-se conta de que o trabalho era demasiado grande para ele. Lembrou-se do brilhante exilado de Tarso, foi procurá-lo e o trouxe para a linha de frente. Foi em Antioquia onde o movimento deixou de ser uma seita judaica. Foi ali onde, pela primeira vez, os forasteiros os chamaram zombeteiramente cristãos.
Paulo e Barnabé ensinaram ali por um ano, convertendo a cidade na plataforma de lançamento da missão global. No ano 46 d.C., o Espírito Santo deu a ordem: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim começou a primeira viagem missionária. A estratégia de Paulo era militar em sua precisão. Não ia a aldeias perdidas, ia aos centros nevrálgicos do comércio e da administração romana: Chipre, Perge, Icônio, Listra. Na ilha de Chipre, enfrentaram um feiticeiro chamado Elimas, que tentava impedir a conversão do procônsul romano. Paulo, cheio de poder, cegou o feiticeiro temporariamente. Foi um eco de sua própria conversão. Usara a cegueira física para despertar a visão espiritual. Mas o custo físico começou a acumular-se. Em Galácia, Paulo adoeceu gravemente. Apesar da febre e da dor, subiu as montanhas da Pisídia. Em Listra, a volubilidade das massas se mostrou em todo o seu horror. Após curar um coxo de nascença, a multidão tentou adorar Paulo e Barnabé como se fossem os deuses Hermes e Zeus. Mal conseguiram deter o sacrifício. Mas dias depois, chegaram agitadores judeus de outras cidades e puseram a mesma multidão contra eles. A adoração se converteu em homicídio. Apedrejaram Paulo. Não foi um ato simbólico. Apedrejaram-no até que consideraram que estava morto e arrastaram seu corpo para fora da cidade, deixando-o no lixão. Imagine a cena: o corpo quebrado, sangrando, rodeado de discípulos chorando. E de repente, o cadáver se move. Paulo se levanta, com ossos provavelmente fraturados e o corpo coberto de hematomas, não foge. Volta a entrar na cidade. Esse ato de valentia cimentou sua lenda. Paulo não era apenas um intelectual, era um guerreiro indestrutível. O concílio que salvou o cristianismo. Ao regressar a Antioquia, a celebração durou pouco. Uma crise teológica ameaçava destruir a igreja por dentro. Certos homens vieram da Judéia ensinando: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isto não era um detalhe menor. Era o coração do evangelho. Se os gentios tinham que se tornar judeus para serem cristãos, então Cristo não era suficiente. A fé se convertia em obras. Paulo viu o perigo imediatamente. Se esta doutrina ganhasse, o cristianismo seria apenas uma nota de rodapé na história do judaísmo. Viajou a Jerusalém para o confronto definitivo, o Concílio de Jerusalém. A sala estava cheia de tensão. Os fariseus crentes exigiam a lei. Pedro duvidava. Tiago presidia. Paulo pôs-se de pé. Não usou argumentos filosóficos, contou o que Deus havia feito entre os gentios, falou de milagres, de conversões, do Espírito Santo caindo sobre incircuncisos. Por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos levar? Seu argumento era a liberdade. Pedro finalmente o apoiou. Tiago redigiu o decreto final. Os gentios não precisavam se tornar judeus. A graça era livre. Nesse dia, Paulo salvou o futuro da fé universal. Quebrou as cadeias étnicas do Evangelho. Mas a vitória teológica veio acompanhada de uma ruptura pessoal. Ao preparar a segunda viagem, Paulo e Barnabé discutiram violentamente sobre levar João Marcos, que os havia abandonado na primeira viagem. O filho da consolação queria dar uma segunda oportunidade. Paulo, o general exigente, não tolerava a deserção. A discussão foi tão azeda que a equipe do sonho se separou. Barnabé foi para Chipre, Paulo escolheu Silas. Às vezes Deus usa até mesmo os nossos conflitos para duplicar a missão. A invasão da Europa. O segundo viagem missionário é onde a história dá sua guinada mais dramática em direção ao Ocidente. Paulo tentou ir à Ásia, mas o Espírito o proibiu. Tentou ir à Bitínia e o Espírito o proibiu. Estava encurralado na costa de Troade, em frente ao mar Egeu. Essa noite teve uma visão. Um varão macedônio estava de pé, rogando-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia era a Europa, era a Grécia, era o coração intelectual do mundo. Paulo cruzou o mar. O evangelho pisou em solo europeu. Sua primeira parada foi Filipos, uma colônia romana, uma pequena Roma. Ali não havia sinagoga, apenas algumas mulheres orando junto ao rio. Lídia, uma empresária de púrpura, foi a primeira convertida da Europa. Mas o conflito era inevitável. Após liberar uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação, Paulo e Silas foram arrastados para a praça. Sem julgamento, foram açoitados com varas e atirados ao calabouço de mais segurança, com os pés no tronco. Qualquer outro homem teria desmoronado. Haviam sido fiéis à visão, e sua recompensa era a tortura.
Mas à meia-noite, na escuridão úmida, ocorreu o impensável. Não se ouviam queixas, ouvia-se música. Paulo e Silas cantavam hinos. A resposta divina foi sísmica. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes se soltaram. O carcereiro, aterrorizado, sacou sua espada para tirar a própria vida, pensando que os presos haviam fugido. Da escuridão, a voz de Paulo ressoou com autoridade. Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro caiu tremendo a seus pés. O que devo fazer para ser salvo? Essa noite o carcereiro lavou as feridas dos apóstolos, e os apóstolos lavaram os pecados do carcereiro com o batismo. De Filipos passaram a Tessalônica e Bereia, deixando um rastro de distúrbios e conversões. Os judeus zelosos os perseguiam como caçadores de recompensas. Paulo teve que ser evacuado por mar para o sul, em direção à joia da coroa grega, Atenas. O deus desconhecido no Areópago. Atenas já não era a potência militar de outrora, mas seguia sendo a capital cultural do universo. Estava cheia de ídolos. Petrônio dizia que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Paulo passeava pelo ágora, debatendo com epicureus e estoicos. Para eles, Paulo era um palavreiro exótico. Levaram-no ao Areópago, a colina de Ares, o tribunal supremo da filosofia. Imagine a cena, um judeu baixo e marcado por cicatrizes, de pé sozinho diante da elite intelectual que havia educado Roma. Seu discurso é uma obra-prima de diplomacia e teologia. Não começou citando a Moisés, a quem eles não conheciam. Começou citando sua própria cultura. Varões atenienses, passando e olhando os vossos santuários, achei também um altar no qual estava esta inscrição: ao Deus não conhecido. Aquele, pois, que vós honrais sem o conhecer, é a quem eu vos anuncio. Citou os seus poetas. Construiu uma ponte lógica. Mas quando chegou ao ponto crucial, a ressurreição dos mortos, a filosofia grega chocou com o escândalo da cruz. Para os gregos, o corpo era uma prisão. A ideia de ressuscitá-lo era absurda. Zombaram dele. Acerca disso te ouviremos outra vez. Disseram-lhe com sarcasmo. Atenas foi, em termos numéricos, um fracasso. Poucos se converteram. Paulo saiu dali com o orgulho ferido e uma decisão firme. Nunca mais tentaria impressionar com retórica filosófica. Chegou a Corinto, a cidade do pecado. Porto de dois mares, famosa por seu templo a Afrodite e suas 1000 prostitutas sagradas. Corinto era Las Vegas do mundo antigo. Ali, Paulo chegou em fraqueza e em temor e com muito tremor. Decidiu que não saberia coisa alguma senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi nesse poço de imoralidade onde Deus tinha reservada uma de suas maiores colheitas. Paulo passou 18 meses ali, fabricando tendas com Áquila e Priscila e fundando uma igreja explosiva, carismática e problemática. Mas o perigo espreitava. Os judeus de Corinto o arrastaram perante o tribunal do procônsul Gálio. Era um momento crítico. Se Roma declarasse o cristianismo uma religião ilícita, a perseguição imperial começaria de imediato. Paulo estava de pé, esperando a sentença, quando Gálio pronunciou palavras que, sem o saber, deram ao cristianismo uma década mais de liberdade legal. A sombra de Nero ainda estava longe, mas o relógio estava correndo. Há um momento na vida de todo grande homem, onde a liberdade de movimento termina e começa o destino inexorável. Para Paulo, esse momento chegou no início de sua terceira campanha. Já não era o jovem radical que corria pelo deserto, nem o estrategista que plantava igrejas e seguia adiante. Agora era um general veterano, marcado pelas cicatrizes de 1000 batalhas, que sentia em seus ossos o peso de uma profecia obscura. O Espírito Santo lhe advertia, cidade após cidade, que prisões e tribulações o esperavam. Roma, a besta de ferro que devorava nações, estava chamando-o, não como turista, mas como troféu. Mas Paulo sabia algo que o imperador ignorava. As cadeias não detêm a verdade, elas a amplificam. Neste ato final, veremos o apóstolo enfrentar turbas linchadoras, manipular o sistema legal romano com a precisão de um advogado-mestre, sobreviver à fúria do Mediterrâneo e, finalmente, olhar nos olhos o homem mais perigoso do mundo, Nero. Esta é a crônica de como o prisioneiro de Cristo conquistou a capital do mundo sem levantar uma única espada. O assalto à fortaleza de Ártemis. O terceiro viagem missionário não foi uma simples tour de pregação, foi uma operação tática dirigida ao coração da escuridão.
Paulo, o estrategista consumado, tinha um objetivo que beirava a obsessão: Éfeso. Para entender a magnitude deste desafio, devemos visualizar o cenário. Se Atenas era o cérebro intelectual do mundo antigo e Corinto seu centro de prazer carnal, Éfeso era seu reator nuclear espiritual. Era uma metrópole desenhada para intimidar. Ali, dominando o horizonte, erguia-se o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não era uma simples igreja. Era uma monstruosidade arquitetônica 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Contava com 127 colunas de mármore, cada uma de 20 metros de altura, doadas por reis. Mas sua verdadeira função não era só religiosa, mas econômica e ocultista. O templo funcionava como o maior banco da Ásia Menor, onde os criminosos e os reis depositavam seus tesouros sob a proteção da deusa. A cidade vivia e respirava magia, superstição e a venda maciça de ídolos. Milhares de sacerdotes, prostitutas sagradas e eunucos serviam a uma deusa que representava a fertilidade crua e o poder da natureza. Paulo chegou ali não para debater filosofia, mas para declarar uma guerra espiritual total. Sua estratégia inicial foi a infiltração. Ao ser rejeitado na sinagoga, alugou a sala de conferências de um mestre chamado Tirano. Durante 2 anos, nas horas mais quentes do dia, quando a cidade dormia a sesta e o trabalho cessava, Paulo ensinava. O impacto desta persistência foi tão brutal que Lucas, o historiador, relata algo estatisticamente insólito, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Dessa escola, a mensagem se irradiou como uma onda expansiva, fundando as 7 igrejas do Apocalipse. Mas o ensino teológico logo deu lugar a uma demonstração de poder cru. O poder de Deus se transbordou de uma maneira que desafiava a lógica médica e religiosa. Não se tratava apenas de orações ordenadas. A Bíblia relata que a unção sobre Paulo era tão densa, tão radioativa espiritualmente, que as pessoas tomavam os lenços e os aventais de trabalho que haviam tocado sua pele suada enquanto fabricava tendas, e os levavam correndo aos enfermos e possuídos. Imagine a cena. Panos encharcados no suor de um trabalhador manual se convertiam em armas de libertação em massa. Assim que esses panos tocavam um enfermo, as patologias desapareciam. Quando tocavam um endemoninhado, os espíritos malignos fugiam gritando. A magia negra de Éfeso, aperfeiçoada durante séculos, colapsou diante do poder real do Espírito Santo. Os demônios conheciam a diferença entre um ritual vazio e a autoridade delegada do céu. Isto levou a um evento cinematográfico, uma cena que nenhum roteirista de Hollywood poderia melhorar. Os bruxos, nigromantes e praticantes de artes obscuras da cidade, aterrorizados pela superioridade evidente do nome de Jesus, entraram em crise. Compreenderam que seus feitiços eram brinquedos quebrados comparados com o poder que Paulo canalizava. Arrependidos e tremendo, tiraram seus livros secretos, seus rolos de papiro cheios de conjuros e maldições geracionais, e os levaram à praça pública. Fizeram uma fogueira gigantesca. As chamas consumiram séculos de conhecimento oculto. Lucas, sempre detalhista, calculou o valor dos livros queimados. 50.000 peças de prata. Para pôr em contexto moderno, estamos falando de milhões de dólares em propriedade intelectual destruída voluntariamente. Economicamente, foi uma catástrofe para a indústria do ocultismo. Espiritualmente, foi uma vitória nuclear. Paulo havia golpeado a escuridão onde mais lhe doía, na sua carteira e no seu orgulho. Mas há uma regra de ouro na história humana. Quando você toca no bolso da religião organizada, a violência é inevitável. Demétrio, um líder do grêmio de prateiros que havia se tornado imensamente rico vendendo réplicas em miniatura do templo e da deusa, viu como suas vendas desmoronavam. Não se importava com a teologia, importava-se com sua margem de lucro. Instigou um motim com um argumento nacionalista e econômico. Este Paulo diz que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não só o nosso negócio corre perigo, mas também o templo da grande deusa Ártemis será tido em pouco. A cidade, uma panela de pressão de fervor religioso e ansiedade econômica, explodiu. Uma turba de milhares de pessoas, impulsionada pela histeria coletiva, arrastou Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, para o grande teatro de Éfeso. Este teatro, cujas ruínas ainda impressionam hoje, tinha uma capacidade para 25.000 pessoas e uma acústica perfeita.
Durante 2 horas ininterruptas, a multidão gritou uma única frase, como um mantra hipnótico e aterrorizante que ressoava nas colinas circundantes. Grande é Ártemis dos Efésios. Era um rugido demoníaco, uma tentativa de afogar o evangelho com volume. Paulo, com essa coragem que o caracterizava, queria entrar no teatro para enfrentar a besta cara a cara. Queria falar, mas seus discípulos, e até mesmo alguns funcionários locais que simpatizavam com ele, impediram-no fisicamente. Sabiam que não seria um julgamento, mas um linchamento. Seria despedaçado em segundos. Finalmente, o escrivão da cidade, a máxima autoridade civil, conseguiu acalmar a massa, advertindo-lhes que Roma não tolerava os distúrbios injustificados e que o exército imperial poderia intervir. A multidão se dispersou. Paulo saiu vivo, mas entendeu a mensagem. Seu tempo na Ásia havia terminado. A fumaça da revolta era o sinal de partida. Havia conquistado a praça forte do inimigo, mas a guerra devia mover-se para outra frente. A despedida e a profecia do cinto. O caminho de regresso a Jerusalém esteve carregado de uma atmosfera pesada, uma melancolia premonitória que envolvia a comitiva apostólica. Paulo não viajava como um turista, mas como um general que visita os seus postos avançados pela última vez. Em Troade, a urgência de sua mensagem se fez palpável. A igreja se reuniu em um 3º andar para partir o pão. Paulo, sabendo que talvez nunca mais os veria, começou a discursar. Não foi um sermão curto. Falou durante horas, prolongando seu discurso até a meia-noite. A sala estava cheia de lâmpadas de azeite, o ar estava viciado e quente, e a voz de Paulo era um zumbido constante. Em uma janela, sentado à beira do abismo, um jovem chamado Éutico lutava contra o sono. Mas a biologia venceu a teologia. O jovem adormeceu profundamente e, em um momento de horror silencioso, caiu do 3º andar para o pátio exterior. O som do impacto deteve a reunião. Quando desceram, levantaram-no morto. Não estava inconsciente, estava morto. O pescoço quebrado ou o crânio fraturado. Os gritos de dor encheram a noite. Mas Paulo, interrompendo sua própria despedida, desceu com calma. Deitou-se sobre o corpo do rapaz, abraçando o cadáver em uma cena que lembrava os profetas Elias e Eliseu. Não vos alarmeis, disse com uma certeza assustadora, pois a sua vida está nele. O rapaz respirou. Paulo voltou a subir, partiu o pão e continuou falando até o amanhecer. Foi um lembrete brutal, mas necessário. O poder da ressurreição seguia intacto e operativo, mesmo que o pregador estivesse cansado, mesmo que a morte tentasse interromper a agenda. Mas a cena mais dilacerante, a que revela o coração humano debaixo da armadura do apóstolo, ocorreu na praia de Mileto. Paulo tinha pressa em chegar a Jerusalém para o Pentecostes, assim que decidiu não entrar em Éfeso para não perder tempo. Em seu lugar, mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso para que se reunissem com ele na costa. Sabia, por revelação do Espírito, que era a despedida final. Seu discurso de despedida é o testamento de um pai espiritual. Não há retórica vazia aqui, há sangue e lágrimas. E agora, eis que, ligado eu em espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me testifica, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo se despiu emocionalmente perante eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Não cobicei prata, nem ouro, nem vestuário de ninguém. A reação desses homens duros, líderes que haviam enfrentado a perseguição, foi devastadora. Romperam a chorar sem controle. Abraçaram-se ao pescoço de Paulo e o beijaram repetidamente, magoados sobretudo por uma frase-sentença: não vereis mais o meu rosto. Era o fim de uma era. O fundador se ia para enfrentar o seu destino, e eles ficavam a cargo do rebanho em meio a lobos vorazes. A confirmação final do perigo chegou em Cesareia, na casa do evangelista Filipe. Um profeta chamado Ágabo, respeitado por sua precisão, chegou da Judéia. Realizou um ato de teatro profético, comum no Antigo Testamento, mas impactante no Novo. Tomou o cinto de Paulo, atou as suas próprias mãos e os seus próprios pés com ele, e declarou diante do silêncio atônito da sala: assim diz o Espírito Santo, assim atarão os judeus em Jerusalém ao homem de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. A mensagem era clara, visual e aterrorizante. Não era uma metáfora, era uma sentença de prisão. Todos os presentes, incluído Lucas, rogaram a Paulo chorando para que não subisse a Jerusalém.
Era uma loucura. Era caminhar voluntariamente em direção à tortura. Por que ir se Deus já havia revelado o perigo? Mas a lógica de Paulo não era a da sobrevivência, mas sim a da missão. Com a determinação de um homem que já morreu para o mundo e seus prazeres, respondeu com uma mistura de frustração e amor: Que fazeis vós, chorando e quebrantando-me o coração? Porque eu estou disposto não só a ser atado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Diante de tal resolução de aço, os discípulos calaram-se e disseram simplesmente: Faça-se a vontade do Senhor. O destino estava selado. O leão de Deus ia voluntariamente para a jaula, sabendo que as cadeias eram parte do plano mestre. A prisão e o discurso na escadaria. Jerusalém, no ano 57 d.C., era um barril de pólvora prestes a explodir. A tensão política podia ser cortada com uma faca. Os nacionalistas judeus odiavam a ocupação romana e afiavam seus punhais nas sombras. Os líderes religiosos legalistas odiavam Paulo, considerando-o um traidor da pátria e da Torá. Os líderes da igreja de Jerusalém, encabeçados por Tiago, receberam Paulo com alegria, mas com preocupação. Advertiram-no de que havia milhares de judeus crentes que tinham ouvido rumores falsos. Diziam que Paulo ensinava os judeus da diáspora a abandonar Moisés e a não circuncidar os seus filhos. Para apaziguar estes rumores e demonstrar que ele não era um inimigo de sua própria cultura, Paulo aceitou uma sugestão pragmática: patrocinar o voto de purificação de 4 homens no templo. Pagou as suas despesas e purificou-se com eles. Foi um gesto de respeito, uma manobra diplomática para evitar conflitos desnecessários. Mas o ódio irracional não necessita de razões, apenas de desculpas. No final dos 7 dias de purificação, alguns judeus da Ásia viram-no no recinto sagrado. A visão de Paulo caminhando livremente pelo templo fez-lhes ferver o sangue. Gritaram a mentira que acenderia o pavio. Israelitas, ajuda! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, a lei e este lugar. E além disto, meteu gregos no templo e profanou este santo lugar. Acusá-lo de meter um gentio na área restrita do templo era uma acusação de crime capital. Roma permitia aos judeus executar qualquer gentio que cruzasse a barreira de separação, mesmo que fosse cidadão romano. Era mentira, mas bastou. A cidade se convulsionou como se houvesse um terremoto. As pessoas correram de todas as direções. Agarraram Paulo, arrastaram-no para fora dos átrios sagrados e fecharam os portões pesados do templo. A mensagem era simbólica. Paulo ficava fora da presença de Deus. Começaram a espancá-lo selvagemente. Não queriam prendê-lo, queriam matá-lo ali mesmo, a golpes, em um linchamento religioso. Apenas a intervenção da guarnição romana da Torre Antônia, uma fortaleza que dominava a esquina noroeste do templo precisamente para vigiar estes distúrbios, salvou-lhe a vida. O tribuno Cláudio Lísias, no comando de uma corte, desceu correndo as escadas. Ao ver o brilho das armaduras e das espadas romanas, a turba deixou de golpear Paulo. Os soldados o prenderam, acorrentando-o com 2 cadeias, tal como Ágabo havia profetizado. O tribuno tentou interrogar a multidão, mas o caos era tal que uns gritavam uma coisa e outros outra. Diante da confusão, Lísias ordenou levá-lo ao quartel. A violência da massa era tão extrema que, ao chegar às escadarias da fortaleza, os soldados tiveram que levantar Paulo ao colo, literalmente levando-o no ar sobre os seus escudos, enquanto a turba sedenta de sangue gritava embaixo: "Morra!" Era um eco assustador dos gritos que anos atrás haviam condenado a Jesus. E aqui, em meio ao caos ensanguentado, machucado e acorrentado, Paulo fez algo que define sua genialidade e seu domínio próprio sobrenatural. Não pediu um médico, não pediu água, pediu permissão para falar. Disse ao tribuno em um grego culto e perfeito: "É-me permitido dizer-te algo?" O tribuno surpreendeu-se, pensava que Paulo era um terrorista egípcio que havia liderado uma revolta de sicários. "Sabes grego?" perguntou Lísias. Paulo esclareceu sua identidade, cidadão de Tarso, uma cidade importante, e pediu para falar ao povo. De pé nas escadarias, entre a segurança romana e a fúria judaica, Paulo fez um gesto com a mão. Sua presença irradiava tamanha autoridade que um grande silêncio caiu sobre a praça. E então falou, não em grego, mas em língua hebraica. "Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Essa mudança de idioma foi uma jogada mestra de inteligência emocional. Conectou instantaneamente com a multidão.
Escutaram em silêncio absoluto enquanto contava sua história. Seu passado como perseguidor fanático, seu encontro cegador com Jesus no caminho a Damasco, sua conversão. Escutaram atentamente até que chegou ao final de seu testemunho, quando relatou a ordem de Deus. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Essa palavra foi o detonante. Gentios. A ideia de que Deus oferecesse salvação aos pagãos ao mesmo nível que aos judeus era intolerável para o seu nacionalismo religioso. A trégua se rompeu instantaneamente. Rasgaram suas vestes, atiraram pó ao ar e gritaram: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. O tribuno, que não entendia aramaico e só via que a multidão voltava a enlouquecer, assumiu que Paulo havia dito algo criminal. Ordenou metê-lo no quartel e açoitá-lo para tirar-lhe a verdade. O açoite romano não era um castigo disciplinar. Era uma forma de tortura preliminar desenhada para aleijar ou matar. As correias de couro tinham pedaços de osso e chumbo. Mas enquanto o amarravam com correias, esticando suas costas para o primeiro golpe, Paulo jogou sua carta mestra legal. Disse tranquilamente ao centurião que estava a cargo: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ter sido condenado? A pergunta caiu como uma bomba na sala de torturas. O centurião empalideceu, parou tudo imediatamente e correu a avisar ao tribuno. O que vais fazer? Porque este homem é romano. O tribuno veio correndo. Dize-me, és tu romano? Sim, respondeu Paulo. O tribuno, talvez duvidando, comentou: eu, com uma grande soma, adquiri esta cidadania. Paulo, com a dignidade da velha aristocracia, respondeu: mas eu o sou de nascimento. O chicote parou. Os que iam torturá-lo se afastaram com medo. Açoitar um cidadão romano sem julgamento era um crime grave que podia custar-lhe a carreira e a vida ao tribuno. Paulo não era um agitador qualquer, era um intocável legal. A maquinaria romana, desenhada para triturar os povos conquistados, freou em seco diante de duas palavras latinas: civis romanos. Xadrez legal em Cesareia. O que se seguiu não foi uma execução rápida, mas sim um complexo litígio que durou 2 anos, demonstrando a importância política do prisioneiro. Após descobrir um complô de 40 judeus que haviam jurado não comer nem beber até matar Paulo, o tribuno Lísias decidiu tirá-lo de Jerusalém. O traslado foi digno de um chefe de Estado ou de um criminoso de altíssima periculosidade. Às 9 da noite, sob o manto da escuridão, Paulo foi escoltado para Cesareia Marítima por uma força de 470 soldados, 200 legionários, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Uma força excessiva para um só homem, mas necessária porque Paulo havia se convertido no ponto focal do ódio nacional. Em Cesareia, a capital administrativa romana da Judéia, Paulo enfrentou 2 governadores romanos sucessivos, Félix e Festo. Aqui é onde sua formação como advogado e retórico brilhou com força. Primeiro foi Félix, um governador cruel e corrupto casado com Drusila, uma judia. Félix escutou a defesa de Paulo. Entendeu que Paulo não havia cometido nenhum crime contra Roma. No entanto, manteve-o preso durante 2 anos por 2 razões cínicas: para agradar os judeus e porque esperava que Paulo lhe oferecesse um suborno por sua liberdade. O suborno nunca chegou. Paulo lhe falava de justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, temas que aterrorizavam Félix, mas não soltava nenhuma moeda. Quando Félix foi substituído por Pórcio Festo, os líderes judeus viram uma nova oportunidade. Pediram a Festo que trouxesse Paulo a Jerusalém para ser julgado. Era uma armadilha. Planejavam emboscá-lo e matá-lo no caminho. Festo, querendo ganhar pontos políticos com seus novos súditos no início de seu mandato, perguntou a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém. Paulo, vendo a armadilha mortal e cansado da justiça provincial manipulada, lançou a bomba nuclear jurídica. De pé diante do tribunal, declarou: perante o tribunal de César estou, onde devo ser julgado. Aos judeus não fiz nenhuma ofensa, como tu sabes muito bem. Se fiz alguma ofensa ou coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. A sala ficou em silêncio. Appelatio ad Cesarem era o direito supremo de um cidadão. Uma vez invocada, suspendia-se toda a jurisdição local. Nenhum governador, rei ou sinédrio podia tocá-lo. O caso devia ser transferido automaticamente para a corte imperial em Roma. Festo, após consultar com o seu conselho legal, respirou aliviado e pronunciou a sentença que mudaria a geografia do Novo Testamento.
Apelaste para César irás. Mas antes de partir, houve um último ato de drama cortesão. O rei Herodes Agripa II e sua irmã Berenice visitaram Cesareia. Festo, querendo entreter os seus hóspedes reais e buscando ajuda para redigir as acusações contra Paulo, organizou uma audiência. A cena foi de um contraste visual impressionante. Agripa e Berenice entraram na sala de audiências com muita pompa, vestidos de púrpura real, rodeados de tribunos e homens principais. Frente a eles, Paulo, acorrentado, com as roupas gastas da prisão. Mas assim que Paulo abriu a boca, as hierarquias se inverteram. Sua defesa é uma obra-prima de oratória. Não pediu piedade, pregou. Contou o seu encontro com a luz divina com tal paixão e lógica que Festo, incomodado, gritou: "Estás louco, Paulo. As muitas letras te levam à loucura." Paulo, sereno, dirigiu-se diretamente ao rei judeu. "Crês tu, rei Agripa, nos profetas? Sei que crês." Agripa, encurralado pela verdade, mas preso em sua posição política, respondeu com uma frase que tem ressoado por séculos, seja como sarcasmo ou como confissão de debilidade: "Por pouco me persuades a ser cristão." A audiência terminou. Agripa comentou em privado a Festo: "Este homem poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César." De uma perspectiva humana, a apelação parecia um erro tático. Poderia ter sido livre nesse dia. Mas a liberdade não era o plano de Deus. Roma era o plano. O evangelho tinha que chegar ao coração do império, e o império mesmo pagaria a passagem. O Euroclidon e a Ilha da Víbora. A viagem para Roma é uma das crônicas marítimas mais vívidas e técnicas da antiguidade. Não foi um cruzeiro, foi um pesadelo náutico. Era outono tardio, uma época perigosa para navegar. Paulo, com uma intuição sobrenatural, advertiu o centurião Júlio e o capitão para não zarparem de Creta. "Vejo que a navegação vai ser com prejuízo e muita perda." Mas o dono do navio e o piloto, guiados pela cobiça e pela impaciência, ignoraram o prisioneiro. Zarparam, confiantes em um suave vento do sul. Foi um erro fatal. Pouco depois, um vento furacão chamado Euroclidon atingiu o navio. O barco, um cargueiro de grãos alexandrino, foi apanhado e arrastado sem controle. A descrição de Lucas é aterrorizante. O céu ficou negro. Durante 14 dias não viram nem o sol nem as estrelas, o que significava que não podiam navegar. Estavam cegos no meio de uma máquina de lavar gigante. A tempestade era tão violenta que tiveram que segurar o casco do barco passando cabos por baixo para que não se partisse. Atiraram a carga ao mar. Depois, desesperados, atiraram os aparelhos do barco com suas próprias mãos. A comida apodreceu ou se perdeu. "Havia-se perdido já toda a esperança de nos salvarmos", escreve Lucas. 276 pessoas esperavam morrer afogadas. Mas na escuridão do porão, entre o vômito, a água salgada e o terror, Paulo se pôs de pé. Um anjo do Deus de quem ele era propriedade o havia visitado essa noite. Paulo subiu ao convés, parou no meio da tripulação pagã e assumiu o comando moral do desastre. "Varões, tende bom ânimo, porque esta noite esteve comigo o anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. Nenhuma vida se perderá, somente a nave." O prisioneiro se converteu no capitão de fato. Ele ordenou quando comer para ter forças. Ele detectou quando os marinheiros tentavam fugir no bote salva-vidas e alertou os soldados para que cortassem as amarras do bote. Ele manteve a calma quando o mundo se desfazia. Finalmente, o barco encalhou em um banco de areia em frente à ilha de Malta. A popa se despedaçou pela violência das ondas. Os soldados, temendo que os prisioneiros escapassem, queriam matá-los a todos. Mas o centurião Júlio, querendo salvar Paulo, impediu-o. Todos se lançaram ao mar, alguns nadando, outros sobre tábuas. Chegaram à margem, molhados, congelados e exaustos. Os nativos de Malta os receberam com inesperada humanidade e acenderam uma grande fogueira para combater a chuva e o frio. E aqui ocorreu o último sinal antes de Roma. Paulo, sempre prestativo, não ficou esperando que o atendessem. Foi recolher ramos secos para o fogo. Ao atirar os ramos na fogueira, uma víbora venenosa, despertada pelo calor, saltou e prendeu-se à mão de Paulo, cravando os seus dentes. A víbora ficou pendurada em sua mão. Os nativos, supersticiosos, murmuraram entre si: "Certamente este homem é um homicida, a quem, escapado do mar, a justiça divina não deixa viver." Esperavam ver a justiça kármica em ação.
Que Paulo inchasse repentinamente ou caísse morto fulminado pelo veneno. Paulo nem sequer se perturbou. Simplesmente sacudiu a mão sobre o fogo e a víbora caiu nas chamas. Esperaram um tempo longo. Olhavam para sua mão, olhavam para seus olhos. Nada. Não havia inchaço. Não havia morte. A opinião pública mudou radicalmente. É um Deus. Esta invulnerabilidade física era o selo final de sua autoridade apostólica antes de entrar na capital do império. A mensagem era visual. Nada, nem tempestades, nem veneno, nem leis injustas, podia matar Paulo até que a sua missão estivesse cumprida. Era imortal até que Deus dissesse basta. Cadeias que falam. Finalmente chegaram à Itália. Paulo desembarcou em Puteoli e começou a caminhar para o norte. Quando chegou ao Fórum de Ápio e às 3 tavernas, irmãos de Roma saíram a recebê-lo. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e cobrou ânimo. Não estava sozinho. Entrou em Roma no ano 60 depois de Cristo, caminhando pela Via Ápia, a rainha das estradas. Via os monumentos de um império que havia esmagado nações, mas ele trazia uma mensagem que conquistaria o império por dentro. Devido aos relatórios favoráveis de Festo e do centurião Júlio, foi-lhe permitido um regime de custódia especial. Viver em uma casa alugada por sua própria conta, mas com uma condição ineludível. Estava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Imagine a situação, mas da perspectiva do soldado. A guarda pretoriana, a elite do exército, rodava turnos de 4 horas acorrentados a este judeu. O soldado não podia ir embora. Tinha que escutar Paulo orar, ditar cartas, debater teologia e pregar as visitas que enchiam a casa desde a manhã até a noite. A cadeia se converteu em um conduto de transmissão. Os soldados, cativos de seu prisioneiro, se convertiam. O vírus do cristianismo saltou do pulso de Paulo para a guarda imperial e daí para o resto do palácio. Em Filipenses 4, 22, Paulo confirma o impensável com uma nota quase de humor triunfante. Todos os santos vos saúdam, e especialmente os da casa de César. O evangelho havia se infiltrado na servidão e na administração do próprio Nero. Durante estes 2 anos de prisão domiciliar, Paulo não perdeu tempo. Converteu a sua cela no quartel-general da Igreja Universal. Dali escreveu as chamadas Epístolas da Prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estes textos são assombrosos. Não são as queixas de um recluso amargurado. São cartas que falam de gozo radiante, da supremacia cósmica de Cristo sobre todos os poderes e principados, de liberdade interior. Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm redundado mais para o progresso do Evangelho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estas palavras não cheiram a cárcere, cheiram a vitória absoluta. Finalmente, parece que o caso contra ele desmoronou. Talvez seus acusadores de Jerusalém não se incomodaram em fazer a custosa viagem a Roma, ou talvez a falta de provas foi evidente. Paulo foi libertado. O incêndio de Roma e o calabouço final. Aqui o livro de Atos termina abruptamente, mas a história secular e a tradição cristã nos permitem reconstruir o final do drama. Acredita-se que Paulo, uma vez livre, viajou para a Espanha, visitou Creta e regressou às igrejas da Grécia e Ásia Menor. Foram anos de consolidação final. Mas no ano 64 depois de Cristo, o mundo mudou para sempre. Roma ardeu. O grande incêndio de Roma consumiu 10 dos 14 distritos da cidade durante 6 dias de inferno. O povo, desesperado e sem lar, começou a culpar o imperador Nero, suspeitando que ele havia iniciado o fogo para reconstruir a cidade a seu gosto. Nero, um sociopata encurralado politicamente, necessitava de um bode expiatório rápido. Escolheu uma seita estranha, impopular e misantropa, os cristãos. A perseguição que se desencadeou não foi legal, foi sádica. Tácito, o historiador romano, relata com horror os detalhes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais selvagens e atirados aos cães para serem despedaçados. Outros eram crucificados, e em um ato de crueldade grotesca, outros eram encharcados em piche e queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins do imperador durante as suas festas noturnas. Nesta onda de terror, Paulo foi preso pela 2ª vez. Desta vez não houve prisão domiciliar, nem casa alugada, nem visitas. Era considerado o líder de uma seita criminal incendiária. Foi atirado na prisão mamertina.
Se você for a Roma hoje, pode entrar nela. Não é uma prisão normal, é um buraco no chão, uma antiga cisterna. Fria, úmida, sem luz natural, com um cheiro insuportável de esgoto e morte. Apenas Lucas, o médico fiel, estava com ele. Deste abismo, Paulo ditou sua última carta, a segunda epístola a Timóteo. O tom é diferente de todas as demais. É íntimo, vulnerável e solene. Já não pede livros de teologia. Pede seu manto que deixou em Troade porque tem frio nos ossos. Sente-se a solidão. Na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, mas todos me desampararam. Mas não há medo. Sabe que o final é iminente. Vê a guilhotina no horizonte e a saúda. Porque eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Um dia a porta circular do teto do calabouço se abriu. A luz entrou ferindo seus olhos acostumados à escuridão. Os soldados o tiraram. O julgamento foi breve. A sentença, morte. Como cidadão romano, Paulo tinha um último privilégio legal que o distinguia de Pedro. A um cidadão não se podia crucificar nem atirar às feras. Tinha direito a uma morte rápida e honrosa, a espada. Levaram-no para fora dos muros da cidade, longe da vista do público, a um lugar na via Ostiense chamado Aquae Salviae. O caminho foi silencioso. Paulo, envelhecido, marcado por chicotadas, naufrágios e pedras, caminhava para a sua libertação. Chegaram ao lugar. O carrasco desembainhou a espada. A tradição diz que havia uma coluna de mármore sobre a qual ele apoiou o seu pescoço. Paulo ajoelhou-se. Certamente seus olhos, cansados de ver tanta glória celestial e tanta miséria humana, se fecharam com uma paz inquebrantável. Provavelmente murmurou o nome pelo qual havia vivido e pelo qual estava morrendo. Jesus. O som metálico da lâmina cortando o ar foi o último som terreno que escutou. Sua cabeça caiu. Mas aqui está a ironia suprema da história. Nero pensou que, ao cortar essa cabeça, silenciava a voz. Enganou-se catastroficamente. Nero morreu pouco depois, tirando a própria vida em desgraça, declarado inimigo público pelo Senado. Sua dinastia terminou. O Império Romano, com todo o seu mármore e ferro, desmoronou séculos depois. Os templos de Ártemis e Júpiter hoje são ruínas visitadas por turistas curiosos. Mas as cartas desse prisioneiro judeu, escritas em papiros frágeis de cárceres e navios, são lidas hoje em cada continente da Terra. Suas palavras definiram a teologia, a ética e a esperança de milhares de milhões de pessoas durante 2 milênios. Seus argumentos legais assentaram bases de justiça. Sua coragem inspira os perseguidos hoje. O homem que pensou que podia destruir o cristianismo perseguindo-o em Damasco, converteu-se em seu arquiteto eterno. Paulo de Tarso não morreu nesse dia na via Ostiense. Nesse dia simplesmente foi promovido. Sua carreira terminou, mas sua vida verdadeira apenas começava.